Salve rapaziada, beleza? Vamos para mais um vídeo aí de mentorias. Antes de tudo, gostaria de agradecer a quem está acompanhando os vídeos, né? E também falar que os vídeos de mentoria eu vou começar a deixar na área de inscritos, né? Eu já trouxe aqui alguns casos, né? As mentorias são muito interessantes porque a gente vê diversos perfis, né? Perfis diferentes de investidores e como que a gente faz essa recomendação para cada um. Então tem muito aprendizado, né? Algum desses perfis pode ter alguma coisa a ver com o teu perfil, com a tua vida, né? Com os teus investimentos. E aí é mais uma questão aqui de consultoria de investimentos mesmo, né? Eu vou começar aqui explicando o perfil desse cliente aqui, né, da mentoria 4 e é um caso até diferente do que a maioria dos influenciadores, dos perfis de finanças tendem a recomendar. Normalmente o pessoal tende a trazer a galera para investir direto em ações, principalmente os influencers, né, os youtubers e tal, eles tendem a levar os investidores para investir direto em ações. Então recomenda ou recomendação diretamente ou ensina o cara a analisar a empresa, né? Só que eu acho que essa receita não tem essa receita certa, né? Depende para todo mundo. Eu acho que cada perfil vai ter uma receita certa e em muitos casos a receita vai ser o oposto, tá? Muitos casos, tá? Que é justamente sair de investir direto em ações para vender essas ações e investir via fundos, tá? Parece contraditório, mas para vários perfis, muitas pessoas, né? Essa é a melhor estratégia, tá? No fim das contas, se ela fazer conta, ela vai ter mais dinheiro usando essa estratégia aqui, porque o foco dela vai estar onde ela consegue ganhar dinheiro, né? Que é a profissão dela e gerar mais aportes, né? Que na equação de acumulação de patrimônio, aporte, eu já falei aqui diversas vezes, é a variável mais importante, né, dessa equação. Muita gente só fala na rentabilidade e tempo, mas o aporte é a mais importante, é a mais escalável, não tem teto. Pode aumentar sempre ela, enquanto as outras variáveis, tempo e rentabilidade, elas têm um teto, né? Pode ser o Messi dos investimentos que tu não vai passar ali de uma rentabilidade ao ano de maneira acumulada, né? Então vamos lá para esse caso aqui do perfil do cliente. Só desculpa aí pela minha voz, tá um pouco, eu tava com um problema de garganta aí, então talvez vai dar uma falhada. Bom, esse perfil de cliente, ele é um jovem de 30 anos, né? Uma renda média alta aí pro Brasil, é um CLT, trabalha em uma empresa de energia, né? Então ele tem uma renda já de 15 mil reais por mês e já acumulou 100 mil reais de patrimônio, que é muito bom. Então reserva de emergência ele já tem, ali se der algum problema ele já tem esse valor aí acumulado para uns 6, 12 meses de custo mensal, né, de vida. Ele já tem um carro quitado e ele não quer tomar muitos riscos, né? Ele não quer sair investindo todo o dinheiro já de primeira, ele não quer tomar muitos riscos assim, mas ele quer uma construção de patrimônio no longo prazo, tá? Eu avaliei que o perfil dele é moderado para agressivo porque ele é jovem, ele quer, né, ter a exposição à renda variável, ele quer uma rentabilidade maior no longo prazo, mas ele não quer muita volatilidade, ele não quer correr o risco aí de ver, né, o patrimônio dele caindo 50%, 60%, 70%, né? Outro ponto importante que está sublinhado aqui, ele não entende muito sobre finanças e investimentos e ele até acha meio chato esse assunto. Ele não tem muita vontade assim de sair aprendendo. Ele até tentou aprender a investir por conta própria, né? Ele comprou algumas ações que eu vou mostrar mais adiante aqui. Tentou entender um pouco, mas ele achou meio chato, ele não gostou muito desse tema, né? Ele gosta muito da área de energia, né? Ele trabalha numa empresa de energia e ele quer alocar o tempo dele na profissão dele. Ele quer, o tempo que ele tiver livre, ele quer aprender sobre a área dele, fazer cursos na área dele, etc, para ficar um melhor profissional, dado que ele está até crescendo na carreira e crescendo na empresa, né? Ele vê mais oportunidades de crescimento na empresa para poder ganhar mais e aportar mais, tá? Então o objetivo principal é esse, ele quer se desenvolver na profissão dele e construir um patrimônio no longo prazo, beleza? Como que estava a carteira dele quando eu recebi esse cliente? Beleza? Até a separação por classe de ativos até que estava boa, né? Ele tem um agente autônomo que ajudava ele, então estava 20% em CDBs de bancos médios, 40% em renda fixa, Tesouro Selic e 40% em renda variável. Só que essa renda variável estava dividida em 15 ações, ele comprou diretamente as ações, né? Tentou aprender sozinho ali, vendo vídeos, conversando com pessoas, né? Então essa carteira já estava montada e representava 40% do patrimônio dele. Essa divisão de 60% renda fixa, né, 40% renda variável, estou somando CDBs mais Tesouro Selic aqui, para a idade dele, eu acho que para uma pessoa que quer construir patrimônio a longo prazo e aceita ter uma certa volatilidade, tá ok essa distribuição, né? Eu acho que tá ok, tem 60% ali em renda fixa pós-fixada que não tem risco de mercado, né?
Então, assim, tem que cuidar isso também, né? Quando eu te recomendo investimentos de renda fixa, tem que olhar o que se é pós-fixado ou pré-fixado, porque o pré-fixado ele pode ter risco de mercado e volatilidade. Então, eu sempre recomendo para ter tudo em pós-fixado e tomar risco só em ações, tá? Então, essa alocação aqui estava ok. Então, a única parte que eu achei que dava para mexer aqui era esse 40% de renda variável, dado que estava dividido em 15 ações, que ele não entendia muito bem, algumas empresas ruins. Ele não queria perder mais tempo em ficar analisando o balanço, acompanhando essas ações. Então a gente viu a oportunidade aqui de trocar essa aplicação de renda variável que ele tinha e manter o que ele tinha em renda fixa. Tá. Então como que foi a recomendação aqui para esse cliente? A recomendação é o foco em ganhar tempo para se desenvolver na sua profissão, né, e terceirizar a gestão para quem vive disso, né, que não faz isso o dia inteiro. Tá. Indo em contra a essa tendência, né, que muitos influenciadores, muitos youtubers no mercado financeiro vão te falar, né, para tu sair de fundos e comprar diretamente ações. Eu acho que para algumas pessoas vai fazer sentido, mas para outras essa aqui é o oposto disso, é a melhor estratégia. Não perde tempo em ficar analisando uma empresa e escolhe alguns fundos, né, faz uma análise criteriosa para achar esses fundos, gasta esse tempo uma vez só e depois vai aportando nesse mesmo fundo sempre, né? Então, como foi a recomendação, né? Reserva de emergência e renda fixa ali, o que ele já tinha, 60%, né? Era manter isso, tá? Então ficou 40% no Tesouro Selic e 20% no CDBs que ele já tinha. Ponto 2, vender as ações e aportar tudo em 2 fundos de ações que a gente recomendou para ele, tá? Então ele vendeu todas essas 15 ações que ele tinha, né, na carteira, e eu mostrei para ele, né, como que a gente faz a nossa análise de fundos aqui no canal e na nossa empresa, e quais são os fundos de ações mais bem ranqueados nos nossos critérios, né? Então são critérios de histórico, de como o gestor reporta, né, os resultados, se o gestor não é muito midiático, etc. Até vou deixar na descrição aqui como que a gente avalia os fundos, né? E eu reforço, né, que vale a pena investir um bom tempo antes de aportar em algum fundo de investimento, né? Se tem nas nossas plataformas de BTG, XP e tal. Vale a pena gastar um tempo, assim como tu gasta um tempo para analisar a empresa, tem que gastar o mesmo tempo para analisar a gestora, né, a asset, para ver se vale a pena alocar o teu capital com esse gestor e tal. Mas depois que tu faz essa primeira análise, depois tu não tem que ficar cada trimestre revendo o balanço de empresa, né? Tu pode confiar nesse gestor, né, e aportando lá, só faz essa análise uma vez só, né? Óbvio que depois de 2 anos, 3 anos, vale a pena dar uma revisada, mas se tu fez a análise bem feita desse gestor, tu já considera que ele tem um histórico muito bom, então tu não vai ficar precisando revisar, tu vai só aportar mais. Eu recomendo dividir em 2 fundos, né, para não ter um só. Então tu divide um pouco, né, se tem algum problema ali na estratégia dele, tu tem um outro para reforçar, tá? Então com essa mudança aqui nos últimos 2 pontos aqui, com essa mudança para fundos, o cliente vai ter mais tempo para focar na profissão dele, né, e aumentar a renda dele para ter aportes maiores. Então esse tempo que ele gastava em tentar entender as empresas, estudar balanço, estudar como que analisaria a empresa, ele vai usar esse tempo aí para se desenvolver na área de energia, que é a profissão dele. E se ele fazer conta, no fim das contas ele vai ter mais dinheiro, porque ele vai ser promovido, ele vai conseguir aportar mais e ele vai aportar nos bons fundos de investimento que vão gerar mais dinheiro para ele. Se ele fazer conta, esse perfil aqui, esse aqui é o melhor caminho, tá? Ninguém te fala isso no mercado, mas esse aqui é o melhor caminho. Para muitas pessoas, né? Não para todos. Para outras pessoas que já têm familiaridade com finanças, é melhor sim investir diretamente em ações. E o segundo ponto aqui, né? A volatilidade vai reduzir, tá? Porque esses 2 fundos somados, eles têm mais ações, né? Cada fundo aí vai ter em média 10, 15 ações. Então vai ter mais ações no geral na carteira dele, que vai reduzir a rentabilidade. E a rentabilidade tende a subir, porque como a carteira dele tinha algumas empresas ruins, ela não estava performando. Esses gestores, eles têm vários analistas lá, tem uma excelente filosofia de investimentos, tendem a comprar boas ações e esses fundos tendem a render mais do que a carteira dele. Então, ele está reduzindo a volatilidade, que era algo que ele queria, e está aumentando a rentabilidade da carteira dele, que é algo que é bom para ele, né? Então é isso. Pessoal, essa era a ideia que eu queria trazer aqui, que nem sempre, né, vai ser o melhor aprender a investir por conta própria diretamente as ações. Eu acho que em muitos casos vale a pena pensar, né, de outra maneira, de uma maneira mais criteriosa aqui, né, e crítica, e realmente alocar o capital para bons fundos, né, para que bons gestores façam a gestão do teu capital. A maioria dos gestores não bate os benchmarks, eles são ruins, tá? Por isso que eu bato na tecla aqui, tem que analisar criteriosamente esses fundos, tá? A maioria deles não vão ser tão bons. Então,
tem os poucos fundos que são muito bons, tá? Eles têm históricos realmente na faixa aí de 20% ao ano de rentabilidade em reais, né? Então tu tem que tentar achar esses fundos aí, né? Então eu reforço, vou deixar na descrição aqui como que a gente faz para analisar esses fundos, como faz para descobrir quem são esses fundos, né? E recomendo aí para que tu possa dar uma olhada e pensar nessa estratégia. Conclusões então, rapaziada. Ponto 1. Investir diretamente em ações ou via fundos vai depender do seu perfil. Então não tem essa verdade absoluta de que investir diretamente em ações é o melhor caminho ou em fundos. Depende do teu perfil, cara. Se tu já tem familiaridade com finanças, tu vai encontrar mais oportunidades aprendendo contabilidade e aprendendo a achar esses casos de empresas descontadas e comprar diretamente as ações. Cara, se a tua profissão é outra, é muito melhor tu focar na tua profissão e investir via fundos. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Basicamente isso que eu acabei de falar, né? Para muitos profissionais de outras áreas, faz mais sentido sim investir via fundos, porque tu vai ter mais tempo para fazer curso na tua área, ser promovido, ganhar, etc, né? Aprender uma nova habilidade, etc. Ponto 3. O foco e prioridade do investidor jovem que está começando a construir patrimônio tem que ser melhorar a sua renda para ter maiores aportes. Como eu falei, a equação de acumulação de patrimônio, a variável mais importante é aporte, é a mais escalável. Então essa tu tem que se preocupar em aumentar no começo. A rentabilidade de tempo ele pode ficar um pouco de segundo plano no começo, tá? Que é o ponto 4 aqui. A galera foca muito em rentabilidade, é isso que eu vejo, qual é o melhor investimento, qual é a melhor ação, etc. E não busca em ganhar dinheiro para aportar mais. Então no fim das contas tu pode ter a melhor rentabilidade, se tu não botar mais dinheiro no teu patrimônio, ele não vai crescer. Ele vai crescer muito pouco, né? Então tu tem que primeiro focar em conseguir ter um aporte bom todo mês, assim, para depois pensar na rentabilidade. É isso que ninguém fala, porque o pilar rentabilidade é o mais falado no mercado, porque é como as casas de research, os influenciadores, todo mundo ganha dinheiro te recomendando como ter a maior rentabilidade, mas ninguém quer o teu bem e falar que realmente o foco tem que ser em tu ganhar dinheiro para aportar mais, para depois pensar em rentabilidade, né? Ninguém fala isso, que isso pode ficar em segundo plano, né? No começo, né? Para depois tu dar mais importância para como aumentar essa rentabilidade, beleza? Então só peço para quem está curtindo os vídeos aí se inscrever no canal, né? Dar um like no vídeo aí. Vou deixar na descrição também o nosso e-mail para as mentorias. Quem quiser trocar uma ideia, receber essa análise nossa aqui e também receber os conteúdos de análise fundamentalista que a gente também passa. E vou deixar também os próximos vídeos de mentorias na área de inscritos, né? Então quem quiser ver os próximos casos de mentorias, que é muito interessante, pode ter muito a ver com o teu perfil, né? Pode se inscrever no canal que eu vou começar a subir ali para os inscritos mais casos de mentorias. Beleza? Olha pessoal, abraço.